O programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais, numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Muito boa tarde, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte aqui da Rádio Elite FM. E muito boa tarde também a você, meu querido e minha querida telespectadora aqui da elitv.com.br. Mais uma quarta-feira, hoje dia 9 de março de 2022. Temos o prazer de estar aqui para te agradecer desde já pela tua companhia, pelo carinho que você já está nos recebendo aí no teu lar, no teu escritório, no teu trabalho, de repente no teu salão de beleza. Aí um beijinho para Eliana da Fashion Hair, também você que já está nos teus escritórios desde cedo, trabalhando, e você também dirigindo os carros, os aplicativos. Muito obrigada pela tua presença, por estar aqui bem juntinho de nós. E eu não posso deixar de agradecer também a você que nos assiste toda semana, de todas as cidades aqui de São Paulo, que enviam os áudios, as mensagens. Eu quero agradecer por toda a sua audiência. Também a vocês de todos os estados que estão sempre conosco. Eu quero agradecer também ao pessoal da Bahia, de Salvador, porque no programa passado vocês nos prestigiaram com tanto carinho. Fiquem aqui conosco hoje também, a vocês aí de Pernambuco, do Maranhão, aí de São Luís. Um beijo para todos os meus amigos aí do Maranhão. Um beijo, Fabiane, um beijo, Socorro. Eu sei que vocês já estão aí me acompanhando. Muito obrigada pelo carinho. E quero lembrá-los também que nós estamos de norte a sul. Nós estamos também ao vivo através da Rádio Marconi, que também nos acompanha aqui, filiada à Rede Elite de Comunicações, aí no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela sua audiência. E no Rio Grande do Norte também, aí deve estar um calor muito gostoso. Muito obrigada por fazer parte aqui do nosso programa através da Rádio Paineira. É com muito carinho que nós estamos aqui envolvidos com vocês no nosso programa Momentos. E o programa Momentos passa muito depressa. E eu os convido a ficar aqui conosco, porque hoje o tema do nosso programa é importantíssimo. Ontem nós comemoramos o Dia da Mulher e eu não posso deixar de agradecer a você, Tânia, pelo carinho com que você me recebeu aí, me convidando para uma palestra tão grande na tua associação Bethesda. Muito obrigada, obrigada pelo presente. Este colar em homenagem a vocês, esse colorido todo que combina com o nosso programa aqui. Obrigada, minhas queridas, pelos aplausos, pelo carinho com que vocês me receberam. Fiquem aqui conosco nessa rede de comunicações que nós aprendemos a amar. Então, é esse o meu convite, porque hoje o nosso tema é muito, muito importante e ele faz parte da vida da mulher, faz parte da vida de muitos homens também. Nós vamos falar sobre sexologia. Muitas pessoas não entendem muito bem
o que é sexologia, mas nós sabemos que 50% dos brasileiros passam por estresse, passam por uma série de problemas que atingem a vida sexual em todos os seus sentidos. E principalmente as mulheres que na adolescência mudam os hormônios, que também durante toda a sua vida existe uma transição, e é por isso que nós temos aqui uma convidada muito experiente, super especial, e nós queremos agradecer à psicóloga, terapeuta Andréia Nascimento, que se encontra aqui conosco. Meu amor, é com muito prazer que nós te recebemos aqui. Muito obrigada pela participação e você fique à vontade para falar com os nossos ouvintes, nossos telespectadores, os seus clientes. É um prazer te receber, meu amor. Obrigada, Sônia. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos e todas e todes. E é um prazer imenso estar aqui, né, para falar sobre esse tema que é um tabu ainda. Sim, nós vamos falar sobre o tabu também. Apesar de ter tantas informações, mas ainda há um tabu e há uma resistência em relação a isso, né? A gente conversou antes de entrar no ar, sim, né? Que sim. os homens também têm uma certa resistência para falar sobre isso. Eu perguntei tantas coisas para você antes de entrar no ar, mas curiosidade minha, entendeu? Eu acredito que vai ser uma tarde muito rica de informações, né? E eu fico muito feliz de estar aqui para estar compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho. Né, querida? Porque muitas vezes nós estamos passando por algum problema que nós não conseguimos sair dele. E está aqui uma psicóloga, terapeuta, que vai nos explicar muitas coisas sobre esse tema. E também conosco a nossa querida Luciana Pires. É um amorzinho, mas ela é uma pedagoga que tem muito a ver também com a psicologia. Meu amor, muito obrigada pela tua presença, Luciana. Fique à vontade, querida, para você cumprimentar, para você falar com os teus alunos, com os teus amigos. É um prazer te receber, Lu. Obrigada. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço o convite também e é um prazer estar aqui e também vou compartilhar dos conhecimentos da Andréia, né? E também vou descobrir alguma coisa que a gente nunca sabe tudo, tá curiosa, né? Também, né? E tirar também algumas dúvidas em relação às crianças na escola, né? E a gente vai ter uma tarde bem rica mesmo de informações. Eu tenho certeza que sim, porque eu tenho certeza que já tem muitas pessoas enviando uma mensagem. E envie a nossa mensagem também e fique conosco. Você pode enviar a sua mensagem pelo telefone 998709182. Pode enviar a sua mensagem para a Andréia e é uma honra muito grande estar aqui e estar aí com você. Bem, como sempre nós fazemos, eu sempre costumo oferecer uma música aos nossos convidados e a vocês que estão nos assistindo. Então, esta música que fala da mulher, da independência da mulher também e acima de tudo, do amor. Fique comigo. Um beijo. Até já. Suave como um furacão, tranquila como um vulcão, se joga no mundão, não, ninguém segura. Guiada pelo coração, se quer andar na contramão, se joga no mundão, não, ninguém segura. Eles vão falar, não vai se importar, ela faz o destino dela. Nasceu pra voar, o céu vai tocar, ela faz o destino dela. Ela sabe onde chegar e na bolsa leva o amor, só o amor, só Rádio o amor, Elite, só o amor. a grife da música. Tem um brilho no olhar, faz a vida encher de cor, só o amor, só o amor, só o amor.
os olhos e sorri no espelho, esbarre e cai em si a luz e o vento em suas costas. Voando baixo por onde senti um beija-flor, um bem te vi, é luz, é pedra preciosa. Eles vão falar, não vai se importar, ela faz o destino dela. Nasceu pra voar, o céu vai tocar, ela faz o destino dela. Ela sabe onde chegar e na bolsa leva o amor. Só o amor, só o amor, só o amor. Tem um brilho no olhar, faz a vida encher de cor. Só o amor, só o amor, só o amor. É só o amor. Hooks on the beat. Rádio Elite. A grife da música. Aqui você pede a sua música e a gente toca. Rádio Paineira FM. Mais uma emissora do Grupo Elite de Comunicação. Rádio Marconi FM, do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. Uma emissora do Grupo Elite de Comunicação. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, estamos aqui de volta no nosso programa. Hoje, com um bate-papo muito especial, nós estamos aqui falando de sexologia, um tema muito importante que nos será apresentado pela psicóloga terapeuta, a nossa querida convidada que está aqui, Andréia. É uma honra muito grande te receber, mas antes de começar a pergunta, eu quero convidar a todos os brasileiros que estão fora aqui do nosso Brasil, que estão distantes, vocês que nos mandam mensagem do Emirados Árabes, do Canadá, de vários outros países, fique à vontade de enviar as mensagens. Nós estamos aqui com a psicoterapeuta social, né, Andréia Nascimento. Minha querida, eu gostaria de te perguntar, e eu tenho certeza que os nossos telespectadores também, eles querem saber o que é a sexologia. Vamos lá então, Sônia. Vamos começar. Só corrigindo, você falou social. É terapeuta sexual. Sexual, Sou psicóloga e terapeuta sexual. Isso. Então, a sexologia ela é uma ciência que estuda o comportamento afetivo e sexual e como as pessoas se relacionam entre si. Certo. Né? Então, o que trabalha também o terapeuta sexual, né? O terapeuta sexual, ele trabalha com algumas disfunções sexuais, né? No caso de inadequação sexual. Então, se alguém está insatisfeito com a sua sexualidade, né? Com o seu relacionamento, porque a terapia também trabalha os casais, né? Indivíduos, não necessariamente só os casais, mas pode ser o indivíduo solteiro, jovens, né? Então, a gente trabalha toda essa questão da sexualidade, né? Pode falar. Eu tô vendo que você tá... E como funciona? Como é esse tratamento, querida? Como você inicia um tratamento? Como você consegue ver, assimilar o problema que a pessoa está vivendo? Ela traz o problema para você ou você, aos pouquinhos, vai visualizando o problema do cliente? Na terapia sexual, como a gente trabalha a inadequação, geralmente as pessoas nos procuram. Né? Então, quando ela percebe que tem alguma dificuldade, geralmente a gente trabalha algumas disfunções sexuais,
né? No caso dos homens, a impotência sexual, questão da ejaculação precoce, ejaculação rápida, das mulheres, falta de desejo, né? A vaginismo também, que é a dor na penetração durante o sexo. Então, quando a pessoa percebe que isso de alguma forma está atrapalhando a sua saúde, o seu bem-estar, aí eles procuram um terapeuta sexual para poder auxiliar e ajudar a lidar com essa questão, né? Eu entendo assim, né? Eu gostaria de saber, é uma curiosidade minha. Normalmente, os homens têm muito bloqueio para tratar desse assunto, né? É muito difícil, num relacionamento, o homem tem esse problema, mas é muito difícil ele chegar ao ponto de falar assim, eu preciso do tratamento. Muitas vezes eles buscam mais desculpa do que as mulheres, né? E isso afeta e tem afetado muito nos relacionamentos matrimoniais. Por que o homem tem tanto tabu para fazer uma terapia dessa forma? Realmente isso que você falou, um tabu, né? É um mito essa questão, porque os homens é de uma questão cultural, né? Então o homem ele tem que estar sempre preparado para o sexo, né? Então o homem diferente do que se espera da mulher, que não é verdade, que o homem sempre está disposto para o sexo, e nem sempre é assim, né? Então, expor que você tem uma questão sexual, que você não consegue sentir prazer pela sua parceria, né? Eu vou falar parceria porque eu estou pensando também nas questões dos homossexuais, certo. né? Então, mostrar que você tem essa falta de desejo para parceria é um pouco complicado também, porque logo vem na mente, né, nos pensamentos, tá me traindo, não me ama mais, não me sente mais atração por mim, né? E aí também tem muita questão da pornografia também, que interfere muito, né, nessas questões de como o homem se vê em relação à sexualidade, né? Então tem essa comparação com os atores pornográficos, né? Então, como que eu vou falar, né, dos meus órgãos genital, da minha dificuldade? Então tem todo esse tabu e esse preconceito. Eles têm um pouco mais de dificuldade de procurar ajuda, mas o que eu percebo no consultório é que eles estão cada vez mais procurando. Mas geralmente eles procuram por queixa das parcerias. Então as parcerias começam a queixar dos desempenhos, né? E aí eles procuram tratamento. Porque eu entendo assim, com a evolução e a independência das mulheres, a mulher ficou muito mais exigente quanto à sexualidade, né? Principalmente com o seu marido e anos de casamento, tudo isso vai afetando muito esse lado sexual, né? Sim. E muitas vezes a mulher, com o passar dos anos, ela não se acha tão bonita, tão atraente, porque hoje a própria internet, a própria rede social mostra um perfil de mulher quase que perfeita. Então, existem mulheres que não conseguem acompanhar tudo isso, toda essa evolução feminina, e os homens começam a acompanhar, como você falou, pela rede social, vendo aquelas mulheres lindas, com aquele corpo maravilhoso, não é, Luciana? Então, isso também não provoca, assim, uma diferença, um distanciamento e uma falta de libido para com o homem ou para com a mulher? Você diz em questão da falta de libido, da disponibilidade de mulheres nas redes sociais? Isto, da internet, da rede social, porque você falou agora da pornografia e o acesso está muito fácil. Então, só que as pessoas estão vivendo uma falta de realidade também, ou exagerando na sua medida, no querer ser linda, maravilhosa para agradar o seu companheiro, e muitas vezes a idade já não está ajudando aquele perfil que está se vendo. Então não gera um conflito toda essa problemática. O homem não perde um pouco a atração pela mulher que está em casa, dona de casa, que está ali cumprindo seu papel. E você não acha que o homem perde um pouco essa atração por tantas mulheres lindas que se vê na internet, na rede social?
Quando você fala, Sônia, de as mulheres estão mais exigentes, Sim. né? Eu entendo que as mulheres hoje elas estão se conhecendo mais, Sim. né? Verdade. Então elas estão se permitindo mais, né? Porque historicamente, culturalmente, a mulher pro sexo era só para reprodução, né? Tô aqui reproduzindo. Nós vamos falar sobre essa reprodução. Só para reproduzir. Então era errado a mulher sentir prazer, né? Então quando a gente fala, desculpa alguns termos que eu vou usar aqui, mas faz parte da sexualidade. Porque se você não usar, eu não posso usar o meu. Quando a gente fala de masturbação, a gente Certo. pensa masturbação só do homem, só permitido para o homem. E quando a gente vai conversar sobre masturbação com as mulheres, principalmente no consultório, né? Você se toca, como que é a masturbação? Algumas ainda ficam horrorizadas. Não, eu não faço isso, como se fosse uma coisa errada. Tem a questão da religião, é pecado. É pecaminosa, né? Uma coisa assim, você se entregar da forma liberal, amar a pessoa como ela é, enfim. Antes, a mulher que se manifestasse um pouco mais atraente, ou que fosse como fosse, era quase que pecado, né? Até o homem desconfiava dela, né? Até o companheiro. E hoje não é assim. Hoje não. Não, hoje não Hoje é as assim. mulheres estão se permitindo mais. Então, talvez essa é a exigência, né? Porque a gente tem relato até hoje, menos, lógico, de mulheres que não sabem nem o que é orgasmo, né? Já recebi no consultório uma pessoa que foi só, eu só quero saber se eu tenho orgasmo, né? Porque a mulher não reconhece, não sabe isso. Não E a sabe. masturbação e o toque é uma forma de reconhecer. Então, como as mulheres estão se tocando mais, se conhecendo mais, elas estão mais exigentes nesta questão. Então, já não finge mais o orgasmo. Então, elas cobram mais isso na relação, né? De chegar ao ápice da excitação durante a relação sexual, né? E sobre a libido masculino, quando você coloca de ter as pornografias, mulheres bonitas, né? A libido, a gente não pode só pensar nessa questão, Certo. né? A pornografia, ela atrapalha um pouco, porque as pessoas que são viciadas em pornografias. Em alguns casos na terapia, a gente até indica alguns filmes, alguns contos para ajudar a despertar a fantasia sexual do casal, né? Mas o excesso da pornografia, isso é prejudicial, porque daí as pessoas, os homens, né, principalmente, que são os que mais consomem pornografia, tem a questão de não conseguir ter ejaculação durante a penetração, só com a masturbação, porque tem toda essa questão da pornografia. Mas a libido, tanto no homem como na mulher, tem várias outras questões, né? A libido pode estar associada à medicação, né? Sim. Então precisa estar investigando quais os tipos de medicação, geralmente antidepressivo, pessoas que têm depressão, né? Isso diminui a libido. Diabetes também diminui um pouco a libido. E também tem a questão do dia a dia, do estresse do dia a dia, né? Trabalho, trânsito. E por falar nisso, né, nós vivemos aí praticamente 2 anos de pandemia. Os casais todos os dias convivendo juntos. Quer dizer, isso diminuiu muito também a atração um pelo outro, porque foram 24 horas durante 2 anos. Você riu, você sabe disso. O que você acha disso, Lu? Luciana? Eu acho que em alguns casos sim, outros não, né? Porque tem casais que já convivem, trabalham juntos, então não é o caso de um todo, né? Eu acho que no geral, não, mas uma metade aí da população deve ter entrado nessa faixa etária aí. A convivência e o relacionamento já é difícil, né? Então, imagina você, o momento que você tem, porque o indivíduo, ele tem que ter a sua individualidade, né? Então, o casal, ele precisa ter um tempo separado, né? A mulher precisa um tempo dela, o homem precisa um tempo dele, né? Então, 24 horas ali, sem poder desfrutar desse tempo, isso acaba criando alguns conflitos. Mas tem formas de lidar com isso, né? E de Então, trabalhar essas questões. É muito importante falar isso porque muitos casais se confrontaram e quase chegaram ao divórcio na separação. E depois o divórcio na pandemia. E quase chegaram à separação. E hoje eles vêm recomeçando a se amar, a se conhecer novamente, porque foi um período muito difícil. Então, nesse caso, a terapia ajuda muito, porque
Eu acredito que a mulher, ela desenvolve mais dificuldades no tratamento, porque a mulher, ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, a mulher, ela é muito preocupada com a família, não que o homem não seja, mas a mulher, ela é mais dedicada aos problemas, né? Então, na hora do amor em si, de repente ela não tem mais aquela disposição, aquela alegria, e se torna, às vezes, diante do homem, ele fala, não, a minha esposa é fria, mas não é isso, né? Minha esposa é fria, eu não consigo mais fazer com que a minha esposa me ame, já aí parte para o desamor, já acha que é o desamor, e na verdade tudo tem solução, né, Andréia? Sim. Tudo tem solução, com a terapia feita, um trabalho feito para que haja um encontro entre eles, né? E nisso tudo, também fale um pouquinho sobre essa parte hormonal da mulher, porque hoje a mulher madura, ela entra na menopausa mais cedo e existe uma mudança muito grande hormonal. Como tratar isso, que muitas também, que é a menopausa e também a andropausa, o homem também da mesma forma. O que acontece para essa falta de desejo? Tem a questão hormonal, né? Nesses casos, teria que ser um tratamento multidisciplinar, né? Com o ginecologista e com o terapeuta, porque o que acontece? As mulheres, elas têm desejo, têm vontade de ter relação, mas não conseguem, até porque a lubrificação, ela não consegue ter essa lubrificação, né? Então, é necessário um acompanhamento com o ginecologista para fazer a reposição hormonal e incluir alguns gels para lubrificar, né, a vagina, para quando ter a penetração não sentir dor durante a relação. A gente está falando de penetração, mas muitas pessoas confundem também o sexo com penetração. Sexo não é só penetração, né? Sexo envolve outras questões também. Então, é uma carícia, um beijo, um toque, né? Tudo já faz parte da relação sexual, que a gente usa com preliminares, né? Mas muita preliminar vai ficando para trás. A preliminar, na verdade, é dividir as tarefas de casa para deixar a mulher mais relaxada, mandar mensagens durante o dia. Dessa preliminar, né? Mandar mensagens durante o dia. Mandar uma mensagem, lave a louça enquanto eu estiver fora. Não adianta também, né, você ficar brigando o dia inteiro, chegar à noite e falar assim, vamos ter relação sexual, vou dar um abraço, um beijo, é preliminar, e a mulher vai estar disposta. Não é assim. Porque a mulher, ela tem um pouco mais não é que é dificuldade, ela demora um pouco mais para se excitar do que o homem. Então, ela precisa um preparo um pouco maior que isso. E o preparo é desde a hora que acorda até a hora que vai dormir ou que vai ter a relação. É que nós, mulheres, gente, nós somos muito exigentes no sentido afeto, carinho. E os homens, se eles soubessem como é tão fácil agradar as mulheres. Ontem, eu nessa palestra que eu fiz ontem, que eu fui convidada para falar sobre o Dia da Mulher, eu fiz uma brincadeira. Muitas mulheres, e tinha um tapete vermelho muito lindo. Eu falei, venham para os tapetes vermelhos, hoje é dia da nossa homenagem. Aí eu perguntei, quantas mulheres receberam um buquê de rosas? É o mesmo silêncio que nós fizemos aqui. Nós, mulheres, nós gostamos de uma rosa. Às vezes aquela rosa simbolizou, às vezes, uma pétala. Porque nós, mulheres, somos muito, muito delicadas, muito um pouquinho complicadas para o entendimento masculino, né? Agora, antes de continuar com você, eu vou falar um pouquinho para a Luciana, que ela entende muito, muito, muito também. Lu, você que trabalha, que você é uma pedagoga, que nós sabemos a extensão do trabalho de uma pedagoga, que você convive com as suas crianças, que você trabalha muito com crianças, com algum tipo de dependência também, que nós chamamos, você vai conversar sobre isso, crianças especiais, né? Que tem tanto trabalho. Como que você consegue
trabalhar com essas crianças e também com as mães que confiam tanto em vocês e que precisam tanto dessa autoestima de vocês no trabalho que você faz? Bom, as crianças, cada uma tem uma personalidade, né? Um jeito. A gente consegue unir o carinho na escola com a convivência com os pais também, né? Porque eu trabalho mais com crianças pequenas, do ensino infantil, da educação infantil, né? Então, assim, eles, em relação a parte da sexualidade, a gente não consegue muito identificar. Então, por isso a gente sempre está buscando ajuda com os pais para ver o comportamento sobre sexualidade, né? E os pais também, eles não têm muito conhecimento sobre isso. Então, até queria fazer uma pergunta para a Andréia. Fica à vontade, porque faça a pergunta. Nós observamos e percebemos que as crianças especiais, elas têm a sexualidade mais aflorada do que as crianças, as outras crianças, né? Eu queria saber da Andréia como que a gente consegue, assim, identificar quando essa sexualidade está mais aflorada. A gente percebe que é mais nas crianças Down, nos autistas, né? Nenhum todo, mas eles em especial, né? Essas duas especialidades. Né? Lu, realmente eu recebo muitas questões, né, de educadores, professores, em relação à sexualidade e como lidar em algumas questões com as crianças, né? Porque quando a gente fala em educação sexual para a criança, algumas pessoas ficam horrorizadas, né? Porque entende como educação sexual que vai inserir a criança na vida sexual, que vai falar sobre sexo para a criança. E não é assim, né? A educação sexual é uma forma de você amadurecer a sexualidade na criança, né? Ele impede alguns abusos sexuais, porque se a criança percebe onde pode, onde não pode ser tocado, né? O limite do corpinho, né? E quem pode, quem não pode, por que pode ou não tocar no corpinho, isso ajuda também a prevenir o abuso sexual. Sim. E as crianças que desde cedo têm essa educação sexual, elas também vão demorar mais para iniciar a vida sexual delas, né? Vão ter uma vida sexual com mais responsabilidades, né? Evitando doenças, Sim, gravidez precoce, né? E essa questão que você colocou de como identificar, realmente as crianças que são autistas, elas não conseguem entender tanto quanto as crianças que não têm, né, o aspecto. Então, a masturbação é uma característica. Então, se você percebe que a criança está colocando a mão ou esfregando os órgãos na carteira ou em algum brinquedo, colocando os brinquedos, né, a criança que não tem o autismo, você consegue conversar com ela, entender o porquê está acontecendo, e a gente até orienta a conversar, né? Se está sentindo dor, se está coçando, porque às vezes a gente acha que é sexual e não é. A criança está com uma infecção, uma inflamação. Muitas vezes a gente percebe uma outra criança com a mão dentro da calça, aí a gente fica assim meio apreensivo, porque a gente não sabe, né? No geral, a gente sabe que até mesmo dentro da família existe muito casos de abusos, né? Dentro do próprio lar da criança. Então, é por isso que a gente tem essa curiosidade de saber como identificar. No caso dos especiais, a André já pautou que é um pouco difícil de constatar, né? Não, eles se masturbam mais, eles não têm pudor, né? Sim. Diferente de uma criança que não mas tem. Mas eles não têm um entendimento. Não tem o entendimento, mas eles sabem o local. É muito importante essa observação tua, Lu, porque o fato que a Andréa falou, a importância dos pais conversarem com as crianças, mesmo pequenininhos, né? E observarem, porque
porque isso existe, isso é algo comum, né? Sim. E na escola, eles, com certeza, existe uma mudança comportamental na escola que o professor vai detectar que está existindo um problema em casa. Deixa eu só concluir essa questão, é porque assim, o autista, Lu, ele vai fazer a masturbação, você vai falar pra ele que não pode, ele vai continuar. A criança que não tem, você vai falar que não pode, ele vai parar. O ideal não é mandar parar, né? É explicar e entender. No caso dos educadores, para entender, para passar para os pais, né? Então, uma criança colocou a mão, quer ir no banheiro, né? Tá acontecendo alguma coisa? E explicar, olha, aqui não é local para fazer isso, tem um banheiro, a intimidade. Isso os pais precisam passar para as crianças, que tem essa questão da intimidade. Mas aí os professores percebendo esses comportamentos, que às vezes os pais não percebem ou não querem perceber, porque entra nessa questão, se eu ensinar sobre isso pro meu filho, eu vou estar induzindo o meu filho à sexualidade. Então, geralmente é na sala de aula mesmo. Então, eles trazem muito em desenho. Quando você falou de abuso, ou briga dentro da casa, ou violência dentro de casa, geralmente eles colocam isso em desenho. Então, a criança que fazia um desenho muito colorido, acaba não colocando tantas cores no desenho. Em caso de abuso sexual, as crianças desenham os órgãos genitais, né? Elas ficam mais agressivas também, né? Se masturbam com mais frequência, dependendo do que elas visualizam. Então, é um papel muito importante para o educador, porque na pandemia aumentaram os casos de abuso de criança, porque as crianças têm a escola para denunciar, né? Que acontece em casa. Então, por isso que o papel dos pedagogos, dos professores são muito importantes para isso, porque as crianças se sentem à vontade para relatar uma agressão, um abuso. Eles falam bastante mesmo. Na escola, eu já tive aluno, né, de desenhar mesmo, assim, o órgão genital. A gente pediu para desenhar, por exemplo, o pai. Aí, ele pegou o desenho e fez o pai e tudo, depois ele falou... esqueci de uma coisa. Aí em cima que o pai, no caso, tá de shorts, né? Que a gente cola a camisa e a calça. Aí desenhou em cima dos shorts o órgão genital. Aí falou, esse aqui é o pipi do meu pai. Aí eu fiquei assim, né? Fiquei meio assustada. Eu falei, agora eu vou ver o pipi do pai dele. Mas cabe uma investigação aí, porque tem famílias que tomam banho junto. E sim, né? então a gente precisa toda entender essa como é essa questão, dinâmica familiar também. Tudo isso é muito extenso, né? Se a gente for falar disso, só disso, agora nesse momento, Fica o dia todo. tem que ser mais horas de programa. Não, mas a gente vai fazendo uma terapia. Ela está fazendo, ela está falando, e eu já estou assim, imaginando e aprendendo também, né? Nós vamos observando os detalhes das situações da nossa vida que nós vamos vivenciando e nem percebemos, né? Então é muito bom ter esse diálogo com você, é muito bom te receber, porque nós vamos aprendendo muito. E também, querida, você está sendo homenageada aqui, você também, Lu. Oi, Soninha, parabéns pelo seu programa, está top demais, abraços a todos aí, Diná Pinheiro. Também a Luzia do Jaçanã, obrigada, meus amores. A Manuela do Morumbi, prestigiando aqui o nosso programa, a Paula de Guarulhos, a Viviane do Jardim São Paulo, a Elaine de Sorocaba, muito obrigada, a Roberta de Jundiaí, a Patrícia de Vila Madalena, o Jair do Rio de Janeiro, olha aí, Rio de Janeiro, a Célia de Tucuruvi, a Carla do Jaçanã, a Sheila do Tatuapé, a Lilian de Itaquera, muito obrigada pelo carinho, a Helena de Vila Guilherme, a Cristina de Vila Madalena, a Beatriz de Florianópolis, a Laura de Moema, a Meire de Guarulhos, muito obrigada, Meire, a todos vocês, a Gabriela de Vila Maria Alta, Simone do Tatuapé, a Silvia lá de Santos, um beijo, querida, a Marilda de Joinville, a Maria de Lisboa, olha a Maria participando sempre do nosso programa, muito obrigada, Maria, você que está tão longe, mas pertinho aqui de nós, aqui no nosso programa, viu? Margarete de Guarulhos, um beijo também, Andréa de Vila Mariana, a Iolanda do Tremembé, a Paloma de Guarulhos, a Janaína do Jardim Ângelo,
Ângela e a Flávia de Mairiporã. Muito obrigada, gente, pela audiência, pelo carinho e também por estar participando aqui e ouvindo com tanto carinho a terapeuta, nossa querida Andréa Nascimento, e também a pedagoga Luciana Pires, aqui conosco ao vivo na Rede Elite de Comunicações. Querida, as mulheres sofrem muitas dificuldades e se sentem muito menosprezadas quando elas são desprezadas pelo marido e elas não entendem, né? Começa a não entender, meu marido não me ama mais, meu marido não me procura mais, ou vice-versa, mas mais a mulher, porque ela se sente muito desprezada. Na verdade, a palavra que vem, eu sou muito desprezada, e perde o interesse de passear com o marido, de estar com o marido, enfim. E isso causa uma depressão. E elas vão ficando introvertidas dentro de casa. Como fazer? Porque hoje existe a sua terapia, é online também, né? E é a mesma coisa, querida. Essa pessoa que tem depressão, por esses fatores, podem fazer essa terapia online. Como começa isso? Como fazer? Como você inicia essa terapia tratando da depressão em função da sexualidade? A terapia online é a mesma do que a presencial, Sônia. A única diferença é que é através de um celular ou de um computador, e a pessoa precisa ter um pouco de... fugiu a palavra. Privacidade, isso. Privacidade, né? Porque como é que a gente vai conversar isso online e de repente o marido chega? Aí precisa de O privacidade. esposo precisa de privacidade. Então, algumas Não, pessoas Luciana? preferem a online, porque às vezes está em outra cidade, né? Então, e também pela questão da locomoção, Sim. né? Então, para eles fica mais fácil, né? Fazer online. Mas para outros não, porque eles não têm a privacidade dentro de casa. Ou tem o marido, ou tem filhos, ou divide Sim, com outros familiares dentro de casa. E aí eles preferem o presencial, né? Mas a terapia online é a mesma da presencial, né? No caso de depressão, já diagnosticada, é um tratamento com psiquiatra e o terapeuta, né? No caso psicólogo, mas nesse caso voltado para a sexualidade, as mulheres que não se sentem amada, desejada pelo marido, essa é uma questão para ser investigada, né? Porque pode ser questões sexual ou outras questões com o companheiro, e pode ser questões também em relação a ela. Aí precisa investigar para entender qual a razão, né, desse sentimento que ela tem de não ser desejada ou querida pelo marido, e entender também a dinâmica desse casal, né? Muitas vezes na terapia sexual a gente faz o individual, mas às vezes a gente informa que a presença da parceria é importante também na terapia, né? Para entender a dinâmica desse casal. Entendi. Mesmo porque para chegar a se abrir com o psicólogo, com a psicóloga, para falar de detalhes tão íntimos, deve ser um pouquinho difícil, né? Porque é uma troca de confiança, você abrir teu coração, falar o que acontece. Deve ser muito difícil para o parceiro, seja o homem, seja a mulher. É difícil. Fala um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que às vezes a terapia tem que ser em conjunto, porque às vezes pode ser a mulher pode estar confundindo, né? O comportamento do marido. Pode ser que ele esteja estressado somente, com algum problema no trabalho, ou algum problema com ele mesmo e não dividiu com ela. Eu acho que pode ser que na terapia ele ainda ame ela, porém não está conseguindo demonstrar isso por causa de algum bloqueio. Não é isso, André? Sim, são vários fatores que precisam ser avaliados dentro da terapia, né? São casos e casos, não tem como a gente falar é essa questão ou não, né? Também tem a questão da violência também contra a mulher. Então, essa questão da violência, ela é muito vivida em vários lares, né, querida? Fala um pouquinho sobre nós, como pode proceder essa violência, e alertando as mulheres que nós estamos vendo aí os casos tão
contínuos acontecendo todos os dias, em todos os lugares. Fale um pouquinho sobre como a mulher pode fazer para se proteger e como isso chega até você através da terapia e que muitas vezes as amigas não percebem, ela tem vergonha de falar, a agressividade, enfim, querida, fale, isso é muito importante ser colocado sobre essa proteção que se deve ter com a mulher que está passando por isso, vivenciando esse assunto, e eu acredito que muitas estão vivenciando esse problema. Sobre a questão sexual, eu acho que os homens têm mais dificuldade de falar sobre isso, de assumir que tem alguma dificuldade em relação sexual, né? Então eu percebo isso até na terapia, eles têm dificuldade até de olhar nos nossos olhos para poder falar, ficam um pouco tímidos em relação a isso. Sim. As mulheres não têm tanta dificuldade de falar sobre a questão sexual, elas são mais abertas. Eu acho que é porque a gente já fala isso desde sempre. Porque a mulher fala com as amigas, né? Então, às vezes nem conhece a pessoa, né? Tá na fila do banco, do hospital e já tá conversando e se abrindo. Nós mulheres falamos um pouquinho demais, né, Luciana? É verdade. Porque para as mulheres são permitidos falar dos sentimentos e para os homens não, né? Então, Sim. o homem não pode falar do sentimento, o homem não chora, o homem não pode falar dos sentimentos, que senão é afeminado, né? Então, tem toda essa cultura machista, Sim. né? Agora, sobre a violência, as mulheres têm dificuldade de falar sobre violência, sobre falar que sofre violência, né? E elas têm dificuldade também de reconhecer a violência. Né? Então é importante falar sobre a sexualidade, é importante falar sobre a violência para que as pessoas entendam quais são as dificuldades em relação à sexualidade, em relação à violência, para que elas consigam se proteger em relação a isso. Né? Quando a gente fala em violência, a gente pensa só na violência física. Né? Então, as agressões, os empurrões, né? Até os xingamentos, as verbais. Sim, sim. Mas as violências, ela vai muito mais que isso. Né? Tem a violência psicológica. A psicológica está em todas as violências, porque todo tipo de violência gera algum trauma, alguma questão psicológica envolvida aí. Mas a psicológica é quando a parceria, você não vale nada, né? Você faz tudo errado. Então, essa é uma violência psicológica. Isso daí também vai desde a infância. Sim. Talvez a Luciana perceba isso nos aluninhos também. Os pais ficam, mas você só faz errado. O filho do fulano faz melhor do que você. Então, a gente já vai crescendo, acreditando que a gente é incapaz, que a gente é inferior, que a gente não é bonito, né? As crianças têm essa... A criança não nasce com isso, né? Mas ela vai aprendendo. Ela vai aos pouquinhos, né? Infelizmente, ela tem esse lado, né? Principalmente as meninas, você não pode isso, você não pode aquilo. É difícil, né? A gente já cresce assim. Já cresce Tem sofrendo criança essa que tem um pouco de dificuldade de aprender, aí os pais, né, a maioria das vezes, ao invés de incentivar, ajudar, fala, não, você é burro, você não aprende porque é burro. E não é verdade, é que cada um tem um tempo, né, para aprender. Nem todo mundo aprende no mesmo tempo, aprende igual. Tem uns que conseguem fazer de imediato, outros já leva mais um pouco de tempo. E isso também É uma violência psicológica. É a violência E no caso psicológica. da adulto tem a violência sexual. Quando a gente pensa em violência sexual, a gente pensa no estupro, né? E a violência sexual não é só o estupro, né? Não é só... tem várias questões da violência sexual que também as mulheres não percebem. Então, eu vou ter relação sexual com meu marido, mas eu não estou com vontade de ter, mas eu preciso ter, senão ele vai me trair, ele vai sair com outras mulheres. Ou Sim. ele mesmo fala pra mulher, né? Olha, se você Eu não quero. tiver relação comigo, eu vou sair com outras mulheres. Né? E algumas mulheres têm a sensação de estupro realmente, né? Elas têm relação com o próprio marido, elas não querem, depois vem aquela sensação, nossa, eu tive a relação, mas eu não estava com vontade, né? Eu me senti mal, me senti suja, usada, senti dor, porque a mulher às vezes quando não está excitada, ela sente dor durante a relação. É verdade, é verdade. E tem a violência patrimonial, né? Que é aquela que a parceria faz com que a mulher fique presa com ele por questões financeiras. Realmente. Então ele começa a controlar o dinheiro,
começa a controlar os gastos. Então, se eu separar dele, eu não vou ter onde morar, não ter emprego. Ele fez eu parar de trabalhar para cuidar de casa. É muito importante a sua colocação, Andréia, pelo seguinte, isso é muito comum. Esse medo da dependência que a mulher cria. Por quê? Porque quando a mulher trabalha, mesmo ela tendo um salário inferior ao marido, ela está participando. Só que existem algumas mulheres que não trabalham, que por falta de oportunidade, de estudo, enfim, e gera realmente isso, né? Se você for embora, como é que você vai viver? Teus filhos vão ficar na rua, você não é nada sem mim. Isso é realmente uma violência imensa que é muito comum. E muitas vezes essa violência acontece não somente em casa, mas na presença de amigos, publicamente. A mulher é muito afrontada ainda nesse aspecto, né? E ela se cala, porque vai se tornando algo comum. Ela tem vergonha, na verdade, de expor isso, né? Em alguns casos também ela não percebe que é violência, né? Sim. Porque eu já recebi casos em consultórios, num consultório, que a gente pergunta, você A percebe mulher não que isso... percebe que Alguns casos não. Não. Alguns casos é o cuidado do homem, né? Então, eu coloquei uma roupa curta, ele falou pra tirar, não, mas é porque ele me ama, porque o mundo tá violento, se eu sair na rua assim eu posso sofrer um abuso, então ele está preocupado com a minha saúde física, né? Então ele tá preocupado com isso. Então o marido falou assim, você não vai trabalhar, vai ficar com os filhos. Nossa, ele é um excelente marido, ele quer que eu fique em casa, né? Não quer que eu vou trabalhar, então ele vai me dar de tudo pra eu ficar em casa com os filhos e não entende. Eu já peguei casos da mulher ter dificuldades de controlar o dinheiro, né? Gasta muito. E aí o marido falou assim, dá aqui os seus cartões que eu vou controlar o seu gasto, o seu custo aí, né? Ela achou o máximo, ele tá me ajudando a controlar minhas finanças e não sei o quê. Eu falei, mas você já pensou em trabalhar essa questão e você conseguir? Isso não vai dar muito certo pra mim e pra Lu, não. A cara da Lu, essa violência, a gente vai... Não. Então, elas entendem como sendo um cuidado, né? Então, o homem pega a questão financeira para cuidar e quando ela vê, ela já não consegue controlar, ela não consegue fazer sozinha. Quer que é uma dizer, forma dele segurar ela. Que tudo isso é um cuidado, carinho, um carinho e um amor cuidado. Do marido. Camuflado. Camuflado. Diferente da agressão física, que a pessoa tá ali com as marcas, né? Não tem como esconder. Sim. Né? Essas psicológicas, sexual, patrimonial, elas são mais camufladas. Então, a mulher tem um pouco mais de dificuldade de perceber que ela está passando por uma violência. Eu tenho algumas amigas, né, que falam assim, eu estou emagrecendo porque ele me acha mais bonita, magra. E fazem um regime e tudo mais. Aí eu vou fazer uma cirurgia, uma lipo, porque ele gosta, né? E ela faz, e ela sofre tudo. E depois vem a decepção, eu fiz tudo isso e ele nem olha para mim, entende? Quer dizer, isso também é uma violência, né? Você fazer com que a pessoa, com que a mulher acredite que ela está feia. Sim. Então, que ela tem que ficar bonita, que ela tem que emagrecer, mas às vezes, não é, Lu? Às vezes, dependendo da idade, é tudo tão difícil, mas ela faz conforme você está falando, André, por amor, né? E ela vai indo longe demais por esse amor, né? Sim. E tem homens que são até muito violentos com os filhos e ela acha que é normal, não é? Que é uma educação. Ele está educando, o pai é assim, não é assim, Lu? Ele está preocupado com a família e, na verdade, pode não ser nada disso, né? Sim, essa questão de você é gorda, de você é feia, também é uma forma até de segurar na relação. Né? Em alguns casos o parceiro até verbaliza, né? Então, se você me deixar, você não vai conseguir ninguém que te queira, né? Porque você é feia, porque você é gorda, né? Então, tem toda essa questão. E tem a questão moral também, né? De duvidar da moral da mulher,
Né? Então, se você usa uma roupa assim porque você é vagabunda, se você quer trabalhar é porque você é vagabunda, tudo pra mulher é nesse nível, né? Não que ela Quer ficar perto dos homens, né? Sim. Então, são as violências que as mulheres não vão percebendo, né? E Então, essa questão de... nada contra as cirurgias, as estéticas, não. O que nós mas estamos assim, tratando... você tem que emagrecer e cuidar da sua estética se pra você isso de alguma forma causa algum incômodo, né? E o incômodo que eu falo mais é de saúde, né? Porque se for só estético, é entender o porquê que eu quero ficar bonita, quero mudar meu corpo, porque tem pessoas que ficam deformadas com as cirurgias, né? E entender isso na terapia ajuda para entender o porquê essa questão. Porque tem as pessoas que elas se olham no espelho e a imagem que ela vê é totalmente diferente da realidade. Ela tem uma distorção da realidade. Aí também tem um tratamento, um transtorno, é uma outra questão. Algo que pode ser algo simples se torna algo muito grande, né? Sim. Muito maior, porque de um problema vai tendo outro problema. Querida, nós estamos aqui também com a Camila, do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Camila. Estamos ouvindo aqui no Rio Grande do Sul, na Rádio Marconi. Muito obrigada pelo carinho aí, viu? Muito obrigada, Bruna, do Recife, a Heloísa, de Vila Mariana, nos prestigiando, gente. Amanda, de Guarulhos, a Rosana, do Brooklyn. Obrigada, meu amor. A Yolanda, de Vila Madalena. Olha lá, Piauí, a Raquel do Piauí. Esse lugar lindo. Sérgio do Recife, a Carol de Guarulhos, um beijo, Carol, a Camila de Mogi das Cruzes, a Sofia da Lapa, a Luciana lá do Emirado Árabe, falando, lá sim, lá também é rigoroso o sistema, viu? Sim. A Sara de Santo André, a Vanessa da Penha, a Fabiana do Jabaquara e a Sofia da Lapa. Bem, todos os participantes aqui estão concorrendo a 3 presentinhos, quer dizer, tem um presente muito especial da nossa querida Andréia, que eu vou falar já. Temos um áudio. Boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é a Mai Bueno, da cidade de Santos. Quero mandar um beijão pra você, Sorinha. Um beijo, amo muito você. Você é muito fofa, viu? Eu tenho uma novidade pra contar. Agora eu estou na faculdade. Também quero mandar um beijão para as convidadas, que é a Andréia e Luciana. Um beijo pra elas, viu? Também quero mandar um beijão especial para o Cancan. Amo muito ele é muito fofo. Estou com muitas saudades dele. Também quero mandar um beijão para a diretora Fofa Cris, amo muito ela é muito fofa. E para mim ela é uma princesa Barbie. Então é isso. Beijos da Mari. Muito obrigada, meu amor. Muitas saudades da Mari. Obrigada, querida. A Mai Bueno sempre participando aqui com tanto carinho, né? Obrigada. Mais um áudio. Obrigada. Oi, Soninha, parabéns pelo seu programa, viu? Obrigada. Tá top demais. Um abraço no Cancan, na Cris, aí qualquer hora apareço, tá bom? Obrigada, meu amor. Quem é? Dina Pinheiro. Ah, Dina! Um beijo, querida. Tem que aparecer. Mais um áudio, querida. Falando nisso tudo, né? Nessas violências, enfim. Você é coautora de um livro, O Sentido e a Busca da Felicidade, onde você escreve sobre pessoas tóxicas que impactam a felicidade. Eu amei esse tópico em que você escreve. O que você escreve? Eu gostaria que você falasse com o nosso público, o nosso telespectador, os ouvintes, o que são pessoas tóxicas e como que elas impactam a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa vida. Legal, Sônia. Esse livro tá maravilhoso, não é porque eu sou coautora. Nossa! Outra coisa, hein? Precisamos saber como nós vamos reconhecer essas pessoas tóxicas, né, Luciana? Sim. O livro, ele fala sobre essa busca que nós temos, né, da felicidade.
e como ela é subjetiva. Então, cada um entende a felicidade de uma forma única. Então, o que é felicidade para você não é felicidade para mim. E a gente está sempre buscando, né, essa felicidade. Então, o livro fala bastante sobre isso, que a felicidade ela está dentro de nós, né, e muitas vezes a gente fica fora procurando essa felicidade. Eu estava trabalhando numa instituição e a gente tinha dificuldades com a gestora, né, dessa instituição. E aí eu recebi uma mensagem sendo convidada para escrever esse livro. E aí ela falou assim, olha, Andréia, tem esses capítulos disponíveis aí, qual que você gostaria de desenvolver aí? Quando eu vi pessoas tóxicas, eu falei assim, é o que a gente está vivendo aqui na instituição. Vamos lá falar sobre isso, né? É na instituição, mas fora tá cheio. E as pessoas tóxicas, aqui a gente fala como a gente identificar, né? No capítulo eu falo como se identifica e como lida com as pessoas, porque nem sempre tem como a gente se afastar das pessoas tóxicas, porque às vezes essas pessoas estão dentro da família, né? É um pai, uma mãe, um irmão, né? Um tio, um primo, então não tem como a gente... se aproximando. Então, às vezes, e no trabalho também, é um chefe, um colega de trabalho, então às vezes a gente não consegue se distanciar, a gente tem que aprender a lidar com ela. Como você detectar essa pessoa tóxica na nossa vida? Geralmente são aquelas pessoas que são muito queixosas, que só sabem reclamar, né? Então tá reclamando de tudo, porque são várias categorias. Aí no livro eu coloco algumas categorias, né? Então uma delas são as pessoas queixosas. Luciana vai anotando a categoria. Não, tem o livro, é só adquirir o livro aí depois. Já tá tudo aí. Gente, olha, o livro. Tá no livro. Aqui, olha, o sentido e a busca da felicidade. É muito interessante. Eu acabei de ser presenteada com esse livro e com certeza vai me ajudar a encontrar essas pessoas tóxicas aqui, mas eu prefiro ouvi-la. Então são essas pessoas que são queixosas, que sempre reclamam, falando que as coisas não dão certo. Não sei se vocês já estiveram perto de pessoas assim, que elas sugam a sua energia, né? Então você tá conversando e você sai cansada de uma conversa. Então essas são essas pessoas com essas energias, que são queixosas, negativas. E tem as pessoas que são autoritárias, então só ela sabe fazer, ela faz bem feito, você é um nada. Então ela tenta te colocar lá embaixo e você acredita que você não é capaz de fazer as coisas. E isso acontece mais com as lideranças, né? Então as pessoas que estão no cargo de liderança, eles são tóxicos nesses sentidos, né? De colocar as outras pessoas para baixo, e as pessoas acabam acreditando em relação a isso. Se é uma pessoa que ela não tem muito equilíbrio emocional, elas acabam sucumbindo, né? Então tem depressão, tem síndrome de pânico, e aí a pessoa precisa procurar uma ajuda. E tem pessoas que têm um pouco mais de controle emocional, elas conseguem um pouco se afastar dessas pessoas ou não deixar essas pessoas interferirem tanto elas. No ambiente de trabalho, deve ser muito difícil você detectar e pensar assim, não, ele está ou ela está fazendo isso porque realmente eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso trabalhar mais, eu preciso estudar mais, né? A princípio é assim, eu acho que é difícil você conseguir imaginar que aquela pessoa queira te pôr tão para baixo, né? Sim. E é difícil detectar que você é muito... Às vezes você pode ser muito superior àquela pessoa, sim, né? Mas ela não deseja isso para você. Sim. E é difícil, porque às vezes são pessoas que você convive 24 horas também. Uhum. Isso acontece com familiares que frequentam a nossa casa, que estão do lado. Como a gente vai, às vezes, perceber... Não, você deu alguns aspectos, né, Luciana, das pessoas que reclamam muito, que são pessoas negativas, né, não veem alegria, né, em muitas coisas, são repetitivas. Então, isso já dá para conotar que não são pessoas boas de você estar convivendo, sim, né? Mas como você agir com essas pessoas para não magoar, para não ofender? Como agir com elas? Uhum. As pessoas que reclamam muito da vida, né, que são os queixosos, não adianta você solucionar o problema para elas, porque elas sempre vão encontrar novos problemas,
né? Então eu tô com um problema aqui, começa a queixar e você vai dar uma solução para ela, mas ela vai encontrar outra coisa para se queixar. E se não der certo a sua opinião, você vai ser culpado por isso, porque as pessoas não se responsabilizam pelos atos, né? Então é ouvir o que a pessoa tem que tá falando, e fazer com que ela reflita e ela encontre a solução para o problema dela, para que ela resolva isso, né? Então você jogando para ela essas questões para que ela resolva, né? E a pessoa que é mais autoritária, você precisa reconhecer quando a pessoa está te dando um toque para você melhorar no trabalho, ou quando a pessoa realmente ela é tóxica no sentido de que só eu sou bom, só eu sei fazer. Só eu sei fazer isso, só eu. Eu acho que eu conheço gente assim, viu? Eu conheço. Isso. Você também conhece, Luciana? Então, fala um pouquinho sobre isso. Pedagógico, né? Lá nas escolas, existe muito isso. Porque tem professores que sempre acham que é melhor que o outro, que é mais criativo, é mais empoderado, né? Então, no nosso meio lá, tem muita gente assim. E até na família, né? Sim. Por muitas vezes, assim, eu sou pedagoga e eu tenho pós, né? Tenho 2 pós. E quando eu digo que quero fazer mais alguma coisa, me atualizar, fazer uma outra pós, tem muita gente que até no nosso meio do dia a dia, né? Fala, mas por que você quer fazer? Você já não tem mais idade? E não tem idade pra gente se atualizar, pra gente crescer. Não existe idade. É você que quer. Então, mas o que o outro pensa não importa, uma idade né? pra gente falar que não vai fazer mais nada. Mas é sempre Mas bom, aí tem que né? ser uma escolha nossa. Não porque a sociedade impôs de que você não tem idade ou capacidade de fazer. Mas se a escolha é minha, é saudável, é tranquilo. Se você absorver que você não tem capacidade de fazer aquilo, você não faz nada. Você vai vegetar totalmente. E as pessoas, que o assunto é esse, né? Elas querem que você absorvam isso e não façam o que você tem em mente em fazer. Por exemplo, se você quer estudar, se você quer melhorar sua vida, você não pode deixar que o outro diga que você não é capaz. Não, isso acontece muito, inclusive, a respeito dos idosos. Sim. Hoje, as pessoas acham que uma pessoa com 60 anos, não pode mais fazer nada. Idosos, principalmente filhos, né? Sim. Começam a controlar a vida dos pais, das mães. Inclusive a questão sexual também dos idosos, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque sexo, todo mundo acha que chegou 60 anos, para tu! Não, parou. Então, não, por isso não mesmo, tem, né? até ela vai falar, e nessa questão, tem muita gente que fala, não tem privacidade. 60 anos, então você não, com 60 anos você está começando, né? Você pode fazer muitas coisas ainda. Nas faculdades, se você observar, pesquisar, você vai ver que tem muita gente lá que acima de 60 e até mais que 60, 70, buscando alguma coisa. Talvez não vai conseguir entrar no mercado por causa do preconceito mesmo das pessoas, né, pela idade, mas a pessoa tá lá, tá fazendo o que quer, tá se atualizando, né? Porque a gente tem que se atualizar no mundo de hoje. Mas eu gostaria que a Andréia focasse um pouquinho sobre a terceira idade, o idoso, a sexualidade. Por favor, você que é idoso, que tem 60 anos, você é um menino, você é uma menina. Isso Fala nos um interessa. pouquinho. Sim, isso nos interessa. Isso nos interessa muito. A gente tem essa ideia, né, de que a pessoa idosa, ela perde o desejo, né, perde a vontade de se relacionar sexualmente ou não se relaciona sexualmente, né? E aí eles deixam também a sociedade interferir em relação a isso, né? Eu já vi casais de idosos chegavam assim, eu não vou falar pro médico, eles querem ter relação sexual, tá com dificuldade de manter a ereção, eu não vou falar isso pro médico, senão o médico vai falar assim, que velha assanhada. Nessa idade pensando nisso, né? Ai, que dó. Tem o preconceito. Tem o preconceito.
E aí os idosos, com medo desse preconceito, não vai procurar ajuda, né? Mas o sexo é para todos, não tem idade. Então, desde que eu me sinta com desejo, com vontade, disposto para o sexo, né? Então é importante que eu vá me realizar sexualmente com a minha parceria, se eu estou com alguma dificuldade. É lógico que conforme a gente vai envelhecendo, tem as questões de saúde, a medicação, que realmente interfere na questão da ereção. Mas tem outros meios, como eu coloquei aqui pra vocês, né? O sexo não é só penetração, tem outras formas de desenvolver a sexualidade. E o sexo é vida é também, vida. Não é? Vamos falar, o sexo é vida, é uma coisa boa. E os filhos acham que carinho. Os filhos acham que os pais só tiveram relação pra ter eles, né? Falam assim, eu só me teve, agora os meus pais não fazem mas você mais. já tá velho pra isso, pra aquilo, pra aquilo. E tem filho que fala, E mãe não faz sexo. Então, de onde ele veio, né? E ainda jogam os netos pros avós cuidar pra atrapalhar mais ainda. Eu acho que tem um monte de tóxico na minha vida também, eu vou tirar. Gente, e aqui a nossa querida a terapeuta Andréia, ela fez aqui algo muito lindo também, que é um livro de caixa. Está aqui, gente, é de uma delicadeza. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse livro de caixa, porque ele tem capítulos e é um livro que vem numa caixinha e fala muito de estresse, fala muito também de atitudes que melhoram a nossa vida. Gente, é muito lindinho aqui. Querida, eu gostaria que você nos falasse sobre esse livro e como aprender a você acompanhar esse livro com tanta delicadeza e você falar das atitudes que melhoram o nosso dia, falar também de dicas para aliviar o estresse. Gente, é muito lindinho, Luciana, veja. É uma gracinha. Fala um pouquinho sobre esse livro. Aprenda a lidar com o seu estresse. Que coisa lindinha. Olha o tamanho do livro. Mas é um livro de caixinhas. É muito lindo. Dá pra levar na bolsa. Dá pra levar na bolsa. Que lindo. Fale um pouquinho para nós, Andréia, sobre esse livro. Esse livro ele foi desenvolvido por 22 psicólogas, né? Somos 22 coautores, são todas psicólogas, diferente do livro, que o livro tem outros profissionais também de outras áreas, né? O livro em caixa, ele serve tanto para os profissionais da área, até para a Luciana também, que a Luciana é infantil, né? Mas dá para trabalhar com os adolescentes em sala de aula, né? Fazer uma roda de conversa com os adolescentes, pegar alguns temas do baralho e discutir sobre os temas, né? Discutir sobre o estresse. Por que lidar com o estresse, né, Sônia? Porque assim, quando a gente pensa no estresse, a gente quer uma cura. E é o que a gente procura muito no consultório para qualquer tipo de demanda. Eu vim aqui porque eu quero a cura disso. Né? A gente costuma brincar. Sim, fuja do profissional que fala que você vai te curar, né? Porque a gente está em pleno, sempre se desenvolvendo, sempre mudando, sempre conhecendo. Então, não tem uma cura, tem como lidar com o estresse. O estresse a gente não cura. Por que a gente não cura o estresse, Sônia? Porque o estresse ele faz parte do nosso organismo, né? Do ser humano. O estresse, ele ajuda a gente a lidar com algumas situações. As minhas cartas, acho que são essas daqui, ó. Opa! Tipos de estresse positivo e negativo. Eu vou ler me dá um positivo. Um estresse positivo. Vamos ver se tem aqui. Vou saber qual que é. Não, pode ser. Tem aqui, ó. Aqui, ó. Aqui você fala assim, você sabe a diferença entre o estresse positivo e o estresse negativo? O estresse positivo permite que o indivíduo, através de meios físicos e psíquicos, seja mais produtivo e criativo, lidando com as situações de forma adaptativa. No estresse negativo, o sistema adaptativo sofre um desgaste, exigindo maior esforço para enfrentar uma situação. Já entendi. É muito simples de você entender. O positivo te anima.
faz com que você tenha ânimo de realizar o que você quer. O negativo é aquele que te causa cansaço, que te causa desânimo. Olha, nessa pequena interpretação, nesse pequeno capítulo do livro, já me deu uma lição. E o estresse positivo, ele é uma forma de defesa, né? Vou dar um exemplo. Você está diante de um leão, né? Então, o corpo, ele vai ficar adaptativo para você tomar uma atitude em relação àquilo. Ou você vai enfrentar o leão ou você vai fugir, né? Então, o estresse é isso. Então, o corpo vai entrar no mecanismo de defesa ou de fuga para você tomar uma atitude. Por isso que fala que você é criativo. Porque diante de uma situação, você precisa tomar uma decisão com urgência. O estresse negativo é quando você não consegue voltar o corpo ao estado normal. Porque depois que você sai desse alerta, o organismo volta para o estado normal. O alerta, o que é? A aceleração do coração, sudorese, né? As pupilas ficam mais dilatadas. Te faz mal, você se sente... O corpo fica mais rígido, porque ele está te preparando para correr, para fugir ou para enfrentar. Então, o tônus muscular fica mais rígido para você tomar essa escolha, né? Diante da situação. Se você não volta para o seu estado normal, natural e permanece isso por muito tempo, aí entra no estresse negativo, que a gente fala. Que daí tem a ansiedade, depressão, aí tem todas as outras questões, se você não consegue aliviar esse estresse. E aí o baralho, o livro em caixas, ele tem técnicas para você lidar com o seu estresse, porque você não elimina o seu estresse. Sim. Você lida com ele, você vai perceber quando você não consegue voltar para o seu estado normal, né? E as técnicas que você pode usar para isso. E esse livro em caixa serve tanto para profissionais, trabalhar em consultórios, professores na escola com os alunos, né? Como para qualquer pessoa que queira trabalhar isso no seu dia a dia. Profissionais, advogados também, até aqui a produção, porque é desgastante, muitas coisas, muitas pessoas, enfim, né? É super interativo. Queridas, nós ficaríamos conversando aqui 1 dia, 2 dias, mas o nosso tempo é tão curtinho. Eu sempre falo, os momentos passam muito rápidos. E eu gostaria de fazer o sorteio. Vamos sortear aqui um livrinho aqui para Aprenda a Lidar, quer dizer, é um livro em caixa. Vamos ver para quem eu gostaria que você fizesse esse sorteio aqui dos ouvintes de como lidar com esse livro e como aprender a lidar com o seu estresse. Vamos ver para quem vai este presente. Muito lindo. E são dois bem atuais, né, Sônia? Porque na pandemia que a gente está vivendo, e a guerra, a felicidade, controlar o estresse. A felicidade e o estresse. Olha, Margarete de Guarulhos, você, muito obrigada pela participação, e você ganhou esse livro lindo, em capítulos, o livrinho em caixas, Aprenda a Lidar com o Seu Estresse. Margarete de Guarulhos, muito obrigada, meu amor. Agora nós vamos sortear aqui uma pulseira muito, muito linda, indiana. Lu, por favor, faça o sorteio, Luciana, a nossa pedagoga. Para não ser suspeito. Não já foi de Guarulhos, viu? De Guarulhos. Para quem vai aqui. A Laura de Moema. Laura, você foi presenteada aqui por essa pulseira, que você desfrute, viu? Com muita alegria. Muito obrigada pela participação. Mais um sorteio, que é essa pulseira linda aqui. Rosê, querida. O bebê da Andréia vai sortear agora. É o seu bebezinho. Vai sortear aqui para nós. A Silvia de Santos. Silvia, você, muito obrigada, querida, pela participação. Aqui está o teu presente, viu? Para você ficar muito mais bonita, mais do que você já deve ser. Um beijo, querida. Obrigada pela participação. Bem, nós estamos aqui finalizando o nosso programa e eu gostaria de saber sobre o sexo na gestação, querida.
Essa pergunta é para você. Como que é? Conhecimento teórico e prático. O sexo na gestação, ele não é proibido desde que a gestante não apresente nenhum problema de saúde, né? E aí quem vai determinar se a gestante pode ou não ter relação sexual é o obstetra, né? No meu caso, no começo da minha gestação, eu tive o descolamento da placenta. Então, o médico, ele proibiu o coito até a 20ª semana. Foi difícil. Eu imagino. Algumas mulheres, elas aumentam a libido na gestação. Então, elas sentem mais vontade de ter relação sexual, né? E outras não, outras diminuem a libido. Então, elas não sentem tanta vontade de ter relação sexual. Assim como os homens também. Alguns homens, eles não se sentem confortáveis em ter relação sexual com as gestantes. Medo de machucar a criança, né? Então, eles têm algumas questões aí. Que é normal que também, é normal, né? também. As mulheres também têm isso. Algumas mulheres também têm essa preocupação. Vai machucar, né? Então, desde que a saúde esteja perfeita, o sexo é permitido, né? Mas também tem as questões do corpo. Então, algumas mulheres se acham mais bonitas porque os seios ficam maiores, o bumbum fica maior. E algumas não, algumas já ficam incomodadas. Tô gorda, tô com estria, tem algumas manchas naturais que nascem da gestação. Então, algumas mulheres ficam preocupadas, estão com a luz apagada. Nós mulheres somos muito exigentes também. Minha querida, eu gostaria que você tivesse a oportunidade de se despedir aqui nesse momento. E nós queremos agradecer muito a sua participação, que foi importantíssima nos seus esclarecimentos, e deixasse os seus contatos também para os nossos ouvintes, telespectadores aqui, e convidá-la muito mais vezes para estar aqui conosco, viu? Por favor. Queria agradecer novamente o convite, né, de estar aqui com todos e todas. Quem quiser visitar a minha página no Instagram, né, é @andreanascimento.psi. Lá eu falo mais sobre sexualidade. Se alguém ficou com alguma dúvida, queira entrar em contato e deixar lá nas mensagens, eu vou ter o maior prazer de responder, né? O livro e o baralho também, quem quiser adquirir, pode me procurar também lá no Instagram ou através do meu contato telefone, né? Que é o 011 o 97972-4581. Pode repetir, querida. 11 97972-4581. E o Instagram é @andreanascimento.psi. Andréia, muito obrigada, Obrigada, meu amor. eu. E também a nossa querida pedagoga, Luciana. Um beijo para todos os alunos, para os professores da sua escola, querida. Muito obrigada por fazer parte aqui do nosso programa, por fazer essa colocação tão importante em relação às crianças. E muito obrigada pelo seu carinho de sempre, viu? Fique à vontade de deixar o seu contato, mandar o seu abraço. Fique à vontade, querida. Eu que agradeço o convite. É muito gostoso ter esse bate-papo, né? Ter tantos conhecimentos aqui, tirar dúvidas, né? Verdade. E agradeço a audiência de todos, né? E o meu contato, eu não vou poder ajudar muito, né? Igual a Andréia. Mas vai, sempre ajuda, querida. Sempre. Tem muita mamãe, viu? Sim. Precisando de você. É bom a gente tirar essas dúvidas, porque mesmo sendo pedagoga, a gente não consegue identificar tudo nas crianças, tudo a todo momento, né? A gente sempre pede ajuda quando a gente desconfia de alguma coisa, mas quem pode ajudar mesmo é a Andréia, né? Gostaria de agradecer o convite e de estar aqui. Foi um prazer estar aqui, né? Foi muito proveitoso a tarde. E nós estamos aqui acompanhados com a diretoria, né? E agora a participação também do nosso amigo aqui. E muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a todos. Querida, pela participação. Eu quero também convidar a você que não pôde assistir o programa todo, de repente, nós estamos em podcast, viu? Estaremos no podcast na elitv.com.br, EliTV.
TV, elitv.com.br em podcast e também no YouTube e também sempre ao vivo aqui. E nós queremos agradecer, e eu quero finalizar esse programa agradecendo a todos os participantes, à Rede Elite, a você, Cris, ao nosso diretor, ao Cancan. Muito obrigada sempre pelo carinho, pela sua audiência, pelo seu carinho. E também deixar aqui uma mensagem: amor não tem idade. Não existe idade para amar. Não existe idade para poder se conciliar. E não existe idade para ser feliz. Muito obrigada, seja feliz. Se você não está se sentindo com alegria, se você não está sentindo a felicidade, não busque em ninguém, busque em você mesmo, porque a felicidade está dentro de nós. E ao encontrá-la, compartilhe, porque tem muita gente precisando. Um grande beijo. Obrigada, até a próxima semana. Rádio Elite, a grife da música. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal e coisa. Ai, o amor, o sexo. Rádio Elite, a grife da música.
A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.